Então vamos lá. Primeiro número que a gente vai... Os primeiros tipos de números que a gente vai falar. Vamos falar dos dois juntos. Integers e floats. Tá? E, se fosse uma aula de engenharia de computação ou qualquer coisa, a gente jamais falaria desses dois juntos, porque são... No funcionamento por trás de um computador, são números bem diferentes, são tipos bem diferentes. Na matemática, todo inteiro é um número real. Num computador, não é bem assim que funciona. Mas isso não interessa para a gente aqui, porque a gente não quer saber como o computador funciona de fato, a gente quer usar. Então, para nós e para os nossos propósitos aqui, integer é um número inteiro, float é um número real. Simples assim, tá? Não preciso dizer que muito do que a gente vai fazer é com integer e float, porque muito do que a gente vai fazer é com número, e os dois tipos de números que a gente trabalha são números inteiros e números reais, tá? Então, observa, isto daqui, se eu dizer assim, 4, certo? 4 é um integer, isso é um integer, que você está vendo aqui é um número inteiro, 4. Isto daqui, 4.0, é um float. No momento em que eu boto um ponto, eu estou sinalizando para o Python o seguinte, olha, isso daqui é o número real 4, não é o número inteiro 4. Tá? E, se você quer checar que tipo de número é um ou outro, você pode simplesmente usar esse comando type. E type de 4 vai te dizer que 4 é um integer. E type de 4.0 vai te dizer que 4.0 é um float. O Python transforma integer para float meio que sem te perguntar, quase sempre isso dá certo. Então, na prática você não precisa se preocupar muito com isso, mas são tipos diferentes. Em alguns casos essa diferença vai ser importante, a gente vai ver mais sobre isso depois. Mas vamos tratar os dois juntos, porque na verdade o que você pode fazer com o integer, você pode fazer com o float. Então, por exemplo, você pode somar dois integers ou você pode somar dois floats. Você faz isso usando o sinal de mais, como você, né, como é razoável que seja. Então, 7 mais 3 dá 10. Você também pode subtrair. 7 menos 3 vai dar 4. Você pode multiplicar. Repare que multiplicar, o símbolo da multiplicação é um asterisco, certo? Então, 7 asterisco 3 é 7 vezes 3. Isso daqui dá 21. Da mesma forma, você pode somar, subtrair e multiplicar, você pode dividir também. E dividir é uma barrinha. Então, 7 barra 3, olha que interessante, dá 2.33333. Por que isso é interessante? Porque 7 é um número inteiro, é um integer. 3 é um número inteiro, é um integer também. Mas a resposta, 2.33333, é um float, beleza? Então, o Python meio que reconheceu sozinho que a resposta disso daí não é um inteiro, é um float, e te dá uma resposta que é esse outro tipo de número, é um float, e você não precisou se preocupar com isso, certo? Então, 7 dividido por 3 dá 2.333. Então, você já viu que somar, subtrair, somar você usa um mais, subtrair você usa um menos, multiplicar você usa um asterisco, dividir você usa uma barra, até aí... Nada demais, é o Python igual a uma calculadora. Às vezes a gente está interessado na parte inteira da divisão. Ou seja, eu quero 7 dividido por 3, mas eu não quero as casas decimais. Eu quero só o inteiro, né? E nesse caso daria 2. E isso a gente faz com duas barras. Então 7 barra 3 me dá 2, porque 7 dividido por 3 dá 2 e alguns quebrados. Na maior parte das vezes eu não estou interessado na parte inteira. Quando eu estou interessado em alguma coisa, é muito comum eu estar interessado no resto da divisão, certo? 7 dividido por 3 dá 2 e resta quanto? Isso daí a gente faz com esse operador de porcentagem, que em matemática se chama módulo. Então isso daqui se lê 7 módulo 3. 7 módulo 3. Isso significa, na verdade, o resto da divisão de 7 por 3. Isso daqui vai dar 1, porque 7 dividido por 3
dá 2 e resta 1. É esse 1 daqui. Show? Bom, outra operação que eu posso fazer também com números, integers ou floats, é elevar a potência. E se o asterisco multiplica, 2 asteriscos eleva a potência. Então, 7 asterisco asterisco 3 é 7 ao cubo, que dá 343. Show? E eu posso também calcular o valor absoluto. Esse é o que a gente tradicionalmente chama de módulo, né, na matemática. Então, o valor absoluto de menos 7 é 7. E o valor absoluto de 3 é 3. Mas tem mais coisa ainda que dá para fazer com o número. Eu posso ver se um integer é maior do que outro integer. Então, se eu dou, por exemplo, 7 é maior do que 3, ele me retorna true, certo? Só antecipando, true é um booleano, que a gente vai ver mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Então, ele me fez uma operação com 2 integers e me retornou um booleano, tá? Para ver se o número é maior do que o outro, basta eu escrever 7 é maior do que 3. Ele entende que isso é uma pergunta e ele me retorna um verdadeiro ou falso. Se eu escrevo 7 é menor do que 3, ele vai me retornar falso, porque 7 não é menor do que 3. E eu posso ver se um é igual ao outro também. Agora, atenção aqui. Para testar se o número é igual ao outro, eu tenho que usar 2 iguais, beleza? Se eu uso um igual, deixa eu mostrar o que acontece aqui. Se eu uso um igual, 7 igual a 3, ele me dá um erro. Porque ele acha que eu estou afirmando que 7 é igual a 3. Ele acha que eu estou dizendo para ele, forçando para ele, que 7 é igual a 3. E ele me diz, olha, não é, porque não é. Ele entende como se eu estivesse tentando forçar que 7 vai ser igual a 3. Ele diz, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo forçar 7 a ser igual a 3. Se eu quero testar se 7 é igual a 3, eu preciso usar 2 iguais. Se eu fizer isso, ele me dá falso, porque 7 não é igual a 3. Show? Eu também tenho como ver se um é diferente do outro. E aí o sinal de diferente é feito com uma exclamação seguida do igual. O exclamação em Python significa não. Not. Negação. Então, se eu estou negando a igualdade, eu estou testando a diferença, certo? Se eu estou vendo, me testa se não é igual, eu estou dizendo, me testa se é diferente. Faz sentido? Então, 7 diferente de 3, ele vai me dizer true. Sim, 7 é diferente de 3. Isso é verdade. Outras coisas que eu posso fazer com um integer ou com um float eu posso salvá-los em variáveis. Então, eu posso criar uma variável x, eu digo para ele o seguinte, olha só, o x vai ser igual a 2. Eu pego uma variável y e eu digo, olha só, o y vai ser igual a 3. E eu acabei de criar duas variáveis, x e y. X é igual a 2, y é igual a 3. E aí, se eu pedir a soma dos dois, x mais y, ele me dá 5. Porque ele sabe que o x é 2, ele sabe que o y é 3. Então, x mais y vai ser 2 mais 3, e 2 mais 3 é 5. Show? Agora, olha o que acontece aqui. Eu pego para ele e digo, x é igual a 2. Depois eu chego para ele e digo, não. X é igual a 3. E aí eu digo para ele, olha, o y também é igual a 3. E aí eu pergunto quanto é x mais y. A resposta que ele me dá é 6. Tá? Eu disse para ele que x era igual a 2. Mas depois eu cheguei para ele e disse que o x era igual a 3. Ele apaga a memória de que o x é 2. Ele esquece que x é 2. Ele guarda a última coisa que eu falei para ele. Certo? Então, eu disse que x é 2. Depois eu disse que x é 3, x virou 3. Agora y é igual a 3, quando eu pedir x mais y, é 3 mais 3, que dá 6. 6. Show?
Bom, eu posso querer converter um inteiro num float. Para converter um inteiro num float, basta usar esse comando float. Um float de 4 me dá 4.0, que é um float. E eu também posso converter um float num inteiro, usando esse comando int daqui. A questão é que, como o inteiro não permite casa decimal, se eu tiver alguma casa decimal, ela vai se perder. Então, por exemplo, se eu transformar 3.14 em um inteiro, minha resposta vai ser 3. Eu perdi essa casa decimal aí. Tá? Onde isso é mais útil? Se eu quiser transformar, na verdade, um string num inteiro. Então, se eu pedir, por exemplo, a parte inteira de 1, 2, 3, o texto 1, 2, 3, ele me dá o número 1, 2, 3. E aí, se eu quiser somar isso com o número 1, por exemplo, ele me dá 124. Show? Então, beleza. Última coisa que dá para a gente fazer com o número e que marca uma diferença, aí aparece uma diferença entre integer e float. Até agora, integer e float, o que você faz com um, você pode fazer com o outro. Você pode somar um, você pode multiplicar o outro, você pode subtrair, você pode levar potência, você pode tirar resto de divisão, você pode fazer o que você quiser com o integer, você faz com o float, certo? Mas nem tudo. Então, olha esse caso daqui que é uma exceção a isso. Eu tenho aqui uma lista, vocês vão reconhecer quem são, das 3 espiões é demais. Sam, Alex e Clover, eles são a minha lista. E se eu quero pegar o segundo elemento, tá? Eu posso usar um inteiro para isso. Estou usando o número 1 para pegar o segundo elemento, porque em Python a gente começa a contar a posição a partir do 0. Então, 0 seria Sam, 1 seria Alex e 2 seria Clover. Tá? Você não precisa saber disso agora. A gente volta para isso mais à frente quando a gente for estudar a lista. Mas repare que se eu coloco myList, eu peço o primeiro, o elemento na posição 1, tá? Ele me retorna Alex. Mas se eu peço o elemento na posição 1.0, o float, ele me retorna um erro. Ele diz, a posição tem que ser um número inteiro, a posição não pode ser um float. Ele não resolve isso daí. Tá? O takeaway daqui, ou seja, o que é importante vocês saberem disso daqui? Tá? Que integers são números inteiros e que floats são números reais. É importante vocês saberem também como você soma, subtrai, multiplica, divide, pega a parte inteira da divisão, pega o resto da divisão, eleva a potência. Ou seja, como é que a gente faz conta com esses números? Não são números? Eu vou querer fazer conta com números. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso o Python como uma calculadora? Né? Isso daí é o que eu diria que é o mais fundamental. Comparar números também é importante, certo? Ou seja, como é que acontece um número maior do que o outro, menor do que o outro, igual, diferente. Isso daí é absolutamente fundamental que vocês saibam. O resto, conversão de float para integer e tal, isso daí vai entrar. A verdade é que na maior parte dos casos, o Python meio que adivinha as conversões que ele precisa fazer. Você não precisa se preocupar com isso. Isso é uma das coisas muito legais em Python. Mas se você precisar, saiba que você consegue converter de um para outro, só usar float ou integer e você resolve isso daí. Próximo tipo de número que a gente vai falar, booleanos.